Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre psicoterapia com adolescentes. Às vezes tem muitas dúvidas, então eu vou tentar gravar esse vídeo com algumas dúvidas que chegam até mim, para poder conversar um pouquinho sobre isso. Quando geralmente as pessoas procuram psicoterapia para o adolescente, a minha pergunta como psicóloga sempre é: o adolescente deseja fazer psicoterapia? Deseja estar em processo de psicoterapia? Essa é a principal pergunta, né? Porque o adolescente que vai fazer a psicoterapia tem que estar aberto para esse processo. Precisa querer, desejar, sim, pode estar lá receoso, com medos, com ansiedade sobre estar em processo de psicoterapia, mas precisa estar desejante de estar nesse processo, né? Querer ter este momento para si, para conversar, para se conhecer, para falar, né? E quando vem um adolescente em processo de psicoterapia, e que aceita, que quer vir conversar, ou vem, né? Geralmente ou o pai ou a mãe, alguém da família está como responsável do adolescente. O adolescente menor de 18 anos, ele é menor de idade, né? Então, tem sim um processo dos pais na psicoterapia do adolescente. Mas esse processo é com muito sigilo e com muito respeito. Ou seja, se a psicóloga entender que este adolescente está em alguma situação de risco, né? Os pais, como responsáveis, serão avisados, porque a psicóloga e o adolescente irão conversar sobre isso. Tudo que a psicóloga for falar com os pais da adolescente que está em processo de psicoterapia, esta adolescente saberá e, né, dará aquele ok, sim, acho que é possível conversar tais coisas com os meus pais. Somente o sigilo é quebrado em questões de risco. Se essa adolescente se colocar em risco, né, estiver falando sobre risco da própria vida, aí sim, senão o sigilo nunca é quebrado. Ou seja, tudo que essa adolescente conversar em psicoterapia sobre ela, sobre o que ela sente, sobre suas histórias, sobre suas demandas, isto é único e exclusivo da relação dela com a sua psicóloga. Quando a psicóloga conversa, por exemplo, com a mãe desta adolescente, também existe este sigilo, né? Tudo o que for conversado com esta mãe é esta mãe na posição de mãe desta adolescente. Vai vir as demandas dela, como que ela se sente nesta relação, como ela se sente em relação à família, como é que ela percebe. E isso auxilia no processo de psicoterapia da adolescente, né? Mas respeita a relação, né? Respeita o sigilo de esta conversa, né? E respeita o sigilo, principalmente, desta psicoterapia e desta relação que vai estar sempre preservada. Então é muito importante isso, né? Quando os pais trazem um adolescente para psicoterapia, vai ser o processo de psicoterapia desta adolescente, o momento dela, da conversa dela, e os pais às vezes vão estar incluídos, mas não num processo de o que minha filha fala, o que ela faz, nunca, porque aqui precisa ter respeito e precisa ser respeitada esta psicoterapia, né? Então vai ser como um trabalho em equipe, vamos dizer assim, né? A psicóloga faz a parte dela, a adolescente está no processo de psicoterapia dela, e quando vem a mãe conversar ou o pai conversar, vem como um processo de equipe. Quanto melhor cada um de nós estivermos aqui, melhor, né, para esse processo de autoconhecimento da adolescente e para essas trocas que acontecem aqui, né? Eu já vi situações muito lindas aqui no meu trabalho, né? Que às vezes,
quando vem esse pai conversar, vem todas as questões dele, vem todas as questões assim emocionais também. E aí o quanto é importante ele entender isso para a relação com a sua filha. Aí às vezes vem a mãe, conversa, aí ela entende, né? Assim, ela compreende, ela fala, ela se ressignifica sobre a relação com a filha, sobre as questões dela. Aí ela vai para casa também e continua neste processo. E aí, é claro, né? A gente chama de aliança terapêutica, é sempre aqui, né? Da adolescente com o seu processo de psicoterapia com a sua psicóloga. Então, por isso que é muito importante a gente ter bem entendido, assim, como é que se dá esse processo de amor, de respeito e de autoconhecimento. É sempre com muito respeito com cada um, quem está disposto, né? Às vezes é a mãe, por exemplo, né, ou o pai que vem trazer essa adolescente para psicoterapia, né, que faz parte deste processo vindo, mas a mãe, né, vem também quando ela se sentir. Então, assim, a gente precisa respeitar muito os processos de cada um de nós, né, quem está disposto. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e a gente entender um pouquinho sobre esse processo de psicoterapia do adolescente. Precisa ser muito respeitado esta relação e este espaço, pois muitas vezes os pais querem invadir de um certo modo, né? Ah, eu quero saber sobre a minha filha, eu quero saber sobre o que. E aqui precisa ser respeitado. O adolescente ele está num processo muito importante e significativo da essência dele, das coisas que ele gosta, né? Então é de tamanha importância esse respeito aqui. Grande beijo!